Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa de entrevista sempre trazendo pessoas especialistas em suas determinadas áreas de desenvolvimento humano, sempre instigando, incentivando, inspirando você a refletir um pouco sobre essa consciência da abundância onde nós estamos inserindo, onde nós estamos na vida. Sempre pensando e aprimorando a nossa conexão de que a prosperidade, a abundância, essa conexão com as riquezas da vida, ela é espiritual, ela é emocional, ela é mental e ela também é financeira. E a gente intercalar todo esse aparato de funções, de atividades, de dimensões, à nossa experiência de vida, ao nosso caminho. E hoje no nosso programa Consciência Próspera, nós trouxemos um tema que é fantástico, que é Mahalila. Talvez uma das oportunidades únicas de reunir três dos maiores conhecedores, digamos assim, sobre o tema Mahalila, né? Aqui no programa Consciência Próspera. É o nosso presente desta terça-feira. Nós estamos aqui no estúdio recebendo Eric Schultz. Boa noite. Roberto Mancini. Boa noite. E Deva Kadira. Boa noite. Eles já observaram que dar boa noite é com eles, né? Já são craques em dar boa noite, né? Vamos entender, vamos compreender, vamos saber quem são esses três personagens que estão aqui no programa Consciência Próspera e o que eles têm também a nos ajudar nessas reflexões sobre essa consciência que a gente tenta desenvolver constantemente. Quem é Eric Schultz? Fala um pouco sobre você e o seu trabalho. Eu sou um especialista em medicina Ayurveda. Eu trabalho com yoga, sou diretor de um Instituto de Cultura Hindu aqui em São Paulo e sou um pesquisador do Mahalila. Há alguns anos já eu venho pesquisando o Mahalila na Índia, no Brasil, as suas origens, as várias facetas do Mahalila, como as várias facetas do ser humano, o Mahalila também tem várias facetas. Muito bem. E o nosso amigo Roberto Mancini, por favor. Eu, para quem me conhece, eu sou um jardineiro, eu sou um pesquisador do Mahalila e há muito tempo eu me autoconvoquei um popularizador e estou nessa batalha até hoje, não perdendo a oportunidade de levar essa ferramenta de autoconhecimento. E sou um cara do povo, um cara que não tem nenhuma formação acadêmica, né? O que me trouxe esse uso desse jogo foi a prática e a busca por essa consciência próspera. Muito bem. E o nosso amigo Deva Kadira? Bem, eu trabalho com terapias, trabalho com terapia com integração crânio-sacral, faço trabalhos de inclusão da meditação no cotidiano de pessoas e também de organizações que se interessam pela atenção plena, pelo trabalho de meditação. Também sou músico, trabalho com música étnica, com percussões de várias partes do mundo, da Índia, Oriente Médio, África, enfim. E também, assim como meus amigos aqui, me encantei anos atrás com o poder, né, e a amorosidade desse jogo védico e pesquiso, estudo, compartilho o conhecimento, aprendo com as pessoas que interajo, e é isso basicamente. Muito bom. Você falou de conhecimento védico, né? A gente vai fazer uma pergunta então aqui para o Eric. O que seriam os Vedas? Explica para o nosso amigo internauta para entender um pouquinho de onde é que vem essa fonte, né? De onde é que vem aí o Mahalila. O que são os Vedas? Olha, a cultura indiana em geral, né, o grande Bharata, né, ou Mahabharata, como é o nome original da Índia, sim, ela é baseada em vários sistemas. Um dos sistemas é chamado de sistema védico. Nós temos o sistema tântrico, o sistema védico, e entre outros sistemas. O sistema védico ele é baseado em 4 literaturas, né, 4 textos sagrados, chamado Rigi, a Sama, a Atharva e esqueci o nome de um. Yarjun, né? Yajur, obrigado. Yajur Veda. E eles dão a base para todo um sistema moderno, né? É estranho falar moderno, de 5, 6, 7 mil anos atrás, mas é um sistema moderno para a Índia. Sistema nos Vedas eles explicam desde o sistema de como sobreviver na sociedade até um sistema religioso.
É muito curioso isso, né? Porque muita gente acha que vai pegar os Vedas e vai ter só coisa falando de religião. Lá não, eles ensinam como o pai tem que cuidar dos filhos, como a mãe tem que cuidar dos filhos, como tem que dar banho, como tem que educar, né? Como tem que contar os mitos. Aí começa a entrar a história do Mahalila dentro dessa história, dentro do contexto geral, né? Mas eu, particularmente, na minha pesquisa, uma coisa que eu sempre gosto de falar, o Lila ele tem muito fortemente, você vê os Vedas tendo uma influência no Mahalila. Mas eu considero mais o Mahalila dentro de um sistema tântrico do que num sistema dos Vedas. Eu vou explicar o porquê. Sim. Porque o sistema tântrico é o sistema que é passado de geração em geração pelo pai para os filhos. Né? Eu não estou falando de um tantra moderno que foi totalmente deturpado. Estou falando de um tantra totalmente tradicional, é a cultura que é passada de pai para filho, de filho vai passar para outro filho e assim por diante. E o Mahalila, dentro de vários sistemas, ele é passado desse formato. Né? O avô ensina para o pai, que vai ensinando para o filho, que o filho vai... E, por causa de uma modernização, isso foi se perdendo também. Não só o Mahalila, como outros sistemas se perderam também. Isso é chamado de sistemas tântricos tradicionais. Né? Então você vê muita influência do Mahalila também nessa cultura das linhagens tântricas. Com certeza. Muito bom. E a gente vai passar para o Beto para ele responder. E o que é um Mahalila? Para mim é um espelho de expressão. É um método... Isso que foi porque eu não tenho cultura, gente, de hindu, nada, eu não... Tem muito mais que a gente. Mas eu tenho prática. Qual que foi o que me fez assim me interessar? É porque eu percebia que eu conseguia retratar coisas logo no início, desde o início, que estava só dentro de mim e aparecia no tabuleiro. Então, para mim, é um espelho de expressão, é um espelho do nosso mundo interior. E eu foquei nisso. E a partir disso eu comecei a jogar comigo e com todas as pessoas que foram aparecendo no meu caminho. E nesses anos todos, que eu me lembro, eu só neguei atender uma pessoa, por motivos próprios. Mas para mim o Mahalila é isso, é um espelho de expressão, é um método capaz de fazer a pessoa se perceber. Todas as ciências, filosofias e religiões cabem dentro dessa tabela periódica da consciência humana. Então, para mim é isso, é um método que está aí, que a gente precisa divulgar, que a gente precisa popularizar. Quanto mais pessoas forem autoconscientes, menos sofrimento elas vão ficar gerando para si, menos atrasos nas serpentes elas vão ter para si. Muito bom. E me diz, como é que surgiu o Mahalila? É uma pergunta difícil, porque o que se sabe, e até eles dois também pesquisam, pode ter outras fontes, que também o jogo tem essa beleza. Essa questão que a gente observa, e até aqui bem representado, é que ele tem a possibilidade de você descobrir e utilizar de N formas. Então, o que se sabe de registro, são registros que falam de 5.000 anos atrás, por volta disso. Tem uma associação com Rishis, o que está escrito até por um grande pesquisador, que nós admiramos, que é o Harish Johari, que escreveu um belíssimo livro, e é uma referência ao livro dele. Ele cita que realmente tem ligação, assim como os Rishis saíram das grandes cidades, foram para as florestas, e, vamos dizer, na linguagem moderna, canalizaram o Upanishads, também teriam canalizado esse jogo. E eu concordo, claro, com eles, e o que o Roberto disse. Para mim, ele é realmente uma tabela periódica que consegue, de forma gráfica, né, que isso aqui é muito legal, porque coloca de uma forma que o indivíduo vê o ciclo e representado o movimento da energia, expressar isso. Então, durante esses milênios, também eu acho a grande beleza do jogo é ser um jogo simples de criança, e é um jogo que é possível todo mundo jogar. Tanto que uma das coisas que nós temos em comum é essa questão de divulgar o jogo, porque todo mundo deve e pode jogar. Né? Então isso é um patrimônio da humanidade e todos devem, e a gente disponibiliza isso por N fontes, por mídia, enfim. E o que sabemos da origem é isso, que é um jogo que se originou realmente de sábios do passado, de Bharat, que são rishis, e ele tem algo que, não sei se meus amigos vão concordar, que também é muito interessante, que é a questão
que, como é um jogo ligado à cultura védica, à cultura tântrica, é a questão dos chakras, porque se tem 8 níveis, são 7, pode ser associar 7 chakras, e as casas que estão em cada nível horizontal tem um grande reflexo da própria energia do chakra que atua, né? Que é no mapa. Eu estou olhando para baixo, que tem um mapa aqui na nossa frente. Tem um grande livro aqui estendido, né? Vamos pedir para... Eles não estão meditando, não olhando assim para o chão, viu, gente? Aqui eles têm um mapa aqui. Vou pedir para o Ale, para o Alexandre, por favor, mostrar um dos mapas que a gente tem para você que está acompanhando a gente aí via internet, entender do que é que a gente está falando, dos níveis, né? Vamos mostrar uma dessas ilustrações, olha lá. Esse é o mapa do Pedro Kuffer, né? Muito bonito. Acho que é do Yogi. Olha mais um aí, tá vendo? Esse é Bianca Vianney. Mais um. Beth Nobre, né? Mais um. Isso. Vamos parar por esse daí nas fotografias, né? Então, pode comentar então, com quem é que fez esse mapa? Esse último. Eu acho que não só eu, mas estou falando de mim porque nesses anos que contato com Lila, é muito bonito também a questão plástica do mapa, né? Porque vários artistas expressam a sua arte através dos mapas, e aquele mapa que passou, que está... O último é do Roberto Hipólito, é um artista plástico, um grande amigo esse aí que tá aparecendo. Me deu de presente, e até uso como logomarca no meu cartão, que eu acho um belo mapa. E então tem esse lado, como tudo que tem que é vivo, vamos dizer, tem o lado artístico. Então é muito bonito porque isso simboliza também a própria democratização mesmo do conhecimento. É aberto para as pessoas criarem, colocarem sua energia, sua arte e criarem obras de arte, aí como vocês viram alguns mapas, e tantos mapas são feitos, né? Muito. E como é que é jogado o Mahalila? Bom, em que sentido você diz? Como que começa o jogo? Sim, o jogo tem a Casa 68, que é intitulada Consciência Cósmica ou Consciência Plena. Ela é o nosso ponto de origem, digamos assim, é o ponto de partida da essência do jogador. Sim. Né? O jogador, ao jogar um dado de 6 lados, ele precisa adquirir o número máximo do dado para ter a permissão, que é o número 6. Né? A partir dessa entrada com o número 6, ele move o seu objeto, ou a si próprio, quando o tabuleiro é grande, né? Da casa 6, e tem um objetivo de chegar novamente à casa 68, a consciência cósmica. Né? E nesse caminho é que vai se dar os aspectos do seu mundo interno. Quando ele para numa casa que está à cabeça de uma serpente, ele deve voltar à casa que está à ponta da cauda dela. Então as serpentes são como se fossem escorregadores. Legal. Ale, mostra mais uma aí a imagem, pode continuar a explicação. E quando o jogador para na casa que tem o punho de uma espada, esse, por exemplo, é um tabuleiro muito antigo. Acho que são 24 planos. E Hari Johari reduziu desses 24 para 8. Então, na Índia, né? Foi você que conseguiu essa imagem. Que eu não lembro aonde agora. E quando o jogador, continuando, para no punho, esse é de Bruno Radesca, é o tabuleiro circular que ele me mandou, eu testei, houve veracidade, houve sincronicidade, e ele começou a usar, né? É um grande amigo, uma pessoa muito estudioso. Esse foi você também, eu acho, que trouxe. Mas a função da espada é como se fosse escada. Então é um jogo de sobe e desce. Eu acho que algum de nós, eu mesmo aos 7 anos de idade, ganhei um jogo do meu pai, jogo do sobe e desce. Jogo do sobe e desce. Tinha escorregadores e escadas. Sim. Se você ajudasse a vovó, você subia a escada, ganhava um doce. Né? Se você puxava o cabelo da amiguinha, você escorregava e levava um tropeção e ficava todo machucado. E isso tem tudo a ver com nossas posições na vida, né? Na nossa vida, que a gente entra nessa história como um bebê, a gente vai aprendendo coisas que o nosso meio ambiente vai nos dando, e aí ou a gente vai se atrasando no caminho, pelas nossas serpentes, pelas nossas vicissitudes, ou a gente vai se adiantando pelas nossas virtudes, né? Muito legal. E aí então tem que cair na casa 6. Quem é que quer explicar sobre os números dos dados? Porque é um jogo jogado com dados. Tem que cair na casa 6 porque é um jogo com um dado de 6 lados, né?
A questão do dado já é bem legal, porque hoje o dado que a gente usa é muito prático, é o usual, né? Todo mundo conhece 6 lados. A gente pesquisando sabe que tanto no Egito quanto na Índia antiga, o dado era, na verdade, originalmente eram tábuas, um lado côncavo, outro reto, e era jogado assim. Então o dado ele evoluiu e ficou dessa forma que a gente usa, que é bem prática. E o dado é legal porque ele é, na verdade, eu chamo de bússola do herói, porque esse é um jogo da jornada do herói, né? O herói, como o Roberto disse, sai da casa 68 e ele vai sair numa jornada que, na verdade, a grande piada é que ele vai retornar, ele já está na perfeição, ele dá uma volta porque ele deseja entrar no jogo, então ele quer sair daquela situação, mas a perfeição é ele retornar. Então é questão do ciclo, né? E o dado realmente eu digo que à medida que, como um pêndulo, para quem já trabalhou com radiestesia ou já viu um pêndulo radioestésico, o dado cada vez mais vai se afinando com o indivíduo e vai refletindo. Até também aqui é interessante que pode vir situações que tenham regras que sejam diferentes, que isso também faz parte do jogo. Em lugares diferentes que a gente vê da Índia, algumas regras mudam, mas a forma que eu uso jogar, cada número tem a ver com o elemento da natureza. Então, o 1 tem a ver com fogo, e cada vez que sai um elemento, nós buscamos, ou a pessoa sozinha jogando, refletir sobre esse elemento dentro da gente, como esse elemento pode reverberar na gente, né? A gente vai ter que dar uma pequena pausinha em relação aos números dos dados. Vocês vão ter informação, calma só um minutinho. É porque chegou o momento onde a gente tem um quadro aqui no programa Consciência Próspera, o Ale já entrou aqui para dar o sinal, que é o quadro Minuto Finanças, que tem a ver com números. É uma dica do nosso amigo Paulo Miranda sobre como você lidar com a energia do dinheiro no seu cotidiano. Por favor, o quadro Minuto Finanças de hoje do programa Consciência Próspera. Olá, Samuel. Olá, meus amigos internautas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um exemplo de imediatismo. No programa passado, nós falamos sobre o que era propriamente imediatismo, e hoje eu quero deixar um exemplo para vocês do quanto pode custar esse imediatismo, né? Eu estou aqui com o meu computador dando uma olhada. Eu tenho um exemplo de uma televisão LCD que custa R$3.000 à vista, tá? Conclusão, se você tiver os 3.000, você entra na loja, sai com a TV, vai para casa, né? Feliz e contente. Se você não tem esses recursos, uma das opções é você fazer um financiamento. A outra opção é você pegar e adiar essa compra para poder tê-la no futuro. Suponha que você não quer adiar a compra e também não tem o dinheiro. Então, não é incomum, inclusive isso aqui são dados reais, tá? Existe um plano de parcelamento que em 18 vezes você vai acabar pagando R$4.600 por uma TV que vale R$3.000. O que acontece? Você trabalhou para conquistar 4.600, ou melhor, você vai trabalhar, né, ao longo do tempo por produzir 4.600 para adquirir um bem cujo valor é 3.000. Se por outro lado você começa a aprender que você pode planejar, você pode juntar recursos para obter esse mesmo eletroeletrônico, é possível a gente ver que com R$2.900 acumulados ao longo de 12 meses, você consegue ter os 3.000, porque você pode pegar e fazer depósitos mensais, por exemplo, numa conta poupança, ok? E com esses 2.900 distribuídos ao longo de 12 meses, você também vai ter os rendimentos dessa conta poupança, e ao final de 12 meses, você vai ter os R$3.000 suficientes para comprar a televisão. Então você veja a diferença. No primeiro plano, eu precisei produzir, como resultado da minha capacidade de trabalho, R$4.600 para ter um bem que vale 3.000. Na segunda, eu tive que batalhar por R$2.900 para ter o mesmo bem de 3.000. Se eu comparar a situação em que eu gasto 4.600 com a situação em que eu gasto 2.900, nós percebemos aí uma diferença de R$1.700 sobre um bem de 3.000. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 50% do valor do bem pagos simplesmente porque eu não quis esperar para ter ou eu não sabia planejar para ter. Então o que eu quero deixar aqui é mostrar para você que o imediatismo pode ter um custo muito alto, e se você passa a ter isso como padrão de cobrar tudo financiado, veja
a perda de poder de compra que você tem pelo fato de estar sempre tomando um dinheiro emprestado que não é seu para poder ter as coisas agora, ao invés de se planejar para ter. Ok? Conheça mais sobre o nosso projeto de educação financeira pessoal. Acesse o nosso site www.mirandenavarro.com.br. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Um grande abraço. Com você, Samuel. Obrigado, Paulo. Gratidão por sua dica aqui no programa Consciência Próspera, sempre incentivando a gente a pensar um pouco em como lidar hoje com esse tema, né, que é o consumismo, como que a gente às vezes fica comprando coisas e acumulando coisas em vez de cultivar outras maneiras de cultivar a riqueza, tanto interna quanto externa, com maior consciência. Obrigado, Paulo, pela dica de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com o programa Consciência Próspera, hoje falando sobre o jogo Mahalila. Até já!